Olha, Black Friday aí, galera, tá chegando o grande dia que a maioria de vocês vai fazer um upgrade ou comprar aquela máquina completa que você já tá em mente. Hoje eu acabei antecipando um pouquinho a Black Friday e botei a mão nessa plaquinha aqui, Asus Prime B450M Game BR. Uma plaquinha da Asus de chipset B450 com suporte aos processadores da AMD de primeira, segunda e terceira geração Ryzen. E é a respeito dessa plaquinha aqui que eu vou fazer um unboxing para vocês e comentar a respeito dela, o que você pode fazer com ela, até qual processador você pode colocar aqui. Mas antes de tudo, galera, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas estão querendo pegar uma placa de entrada B450 que suporte um processador de terceira geração Ryzen. E ver o vídeo até o final, porque eu vou fazer as minhas considerações a respeito dessa placa e se vale a pena você pegar o seu Ryzen 5 3600 e juntar com essa plaquinha aqui. E agora, vamos pro vídeo. Então, galera, sem muita enrolação, essa é a plaquinha aqui. Vamos fazer um unboxing completo, mostrando algumas especificações a respeito da placa e também fazendo algumas observações. Infelizmente, eu não vou poder fazer testes para vocês e mostrar, mas antes de fazer esse vídeo, eu dei uma olhada no vídeo do Peperaio, na qual eu vou colocar um cardzinho aí embaixo, e ele fez um teste usando o Ryzen 5, se eu não me engano foi o 2600 e o 2700X também. Na época que ele fez o unboxing ainda não tinha os Ryzen de terceira geração. Mas com essas informações que ele já passou, a gente já pode ver algumas coisas muito interessantes e saber que tipo de processador a gente pode levar nessa placa-mãe. Então vamos lá, fazer um unboxing aqui direto. Não vou enrolar muito não, gente, só para vocês verem como é que é a placa. Já teve gente que já comprou essa placa aqui, claro, dois cabinhos SATA, um dobradinho, um retinho. O espelho traseiro e o parafusinho para colocar um SSD M.2. E vamos lá, a gente pode ver que a placa é realmente bem simples, nem tem a dissipação no VRM. E tem aqui um slot para entrada do SSD M.2, uma conexão PCI para placa de vídeo. A gente vê que ela não tem aquele suporte, né, mais rígido que algumas placas da Asus têm. São 6 portas SATA, duas na lateral aqui e 4 aqui embaixo. 4 slots para memória RAM. Memória RAM nessa placa aqui, ela suporta a frequência de até 3466. É claro que isso em overclock. Se você pegar uma memória RAM com uma frequência de 3200 MHz e plugar aqui, automaticamente ela vai ler 2133 ou no máximo 2666. É necessário você ir na BIOS e colocar a memória RAM no modo XMP e assim desbloquear para que você possa usufruir dos 3200 MHz ou mais que a sua memória RAM possa oferecer. Temos o conector de 8 pinos aqui para o processador e o de 24 pinos aqui na lateral para a placa-mãe. Aqui temos duas portas para o mouse e o teclado, não sei por que ainda existe isso daqui, porque ninguém mais usa esses tipos de conectores, é muito raro alguém utilizar. Uma entrada VGA, uma DVI, uma HDMI, 4 portas 3.0 e 2 portas 3.1, entrada de rede e a saída de áudio. Então a gente vê, galera, que a placa ela é bem simples, a construção é bem bacana. Tem algumas informações extras aqui. Ela tem conector para RGB aqui em cima, conector de 4 pinos. Não tem o de 3, tem alguns conectores RGB que são 3 pinos. E são no total 3 conectores para fan. O CPU fan aqui em cima, na maioria das vezes sempre é por aqui mesmo, obrigatório em todas as placas. Um chanfan 2 aqui e um chanfan chassi fan
um aqui do lado. Então, 3 conexões para fan. Se você quiser colocar mais ventoinhas, infelizmente vai ser necessário você usar um cabo para dividir e para você ter acesso. E agora algumas informações para vocês terem uma noção. O Paper.io fez o teste com 3 processadores, o Ryzen 3 2200G, o Ryzen 5 2600 e o Ryzen 7 2700. Com o Ryzen 3 2200G a placa ficou tranquila, a VRM não esquentou, ficou assim numa temperatura de 53 graus no máximo, não teve nenhum tipo de problema. Quando foi utilizado o Ryzen 5 2600, a temperatura subiu já mais um pouquinho a mais, mas também nada que fique inutilizável. O problema maior foi quando ele botou o Ryzen 7 2700. A temperatura do VRM chegou a 110 graus, se eu não me engano, ficou numa temperatura muito alta, chegando até mesmo ele ter problemas de desempenho por conta dessa temperatura alta. Isso se dá não só exclusivamente pela questão do clock do Ryzen 7 2700X ser maior, mas pela quantidade maior de núcleos. Então, galera, a gente vê que essa placa-mãe, se você tiver interesse em pegar essa placa-mãe pensando no upgrade, caramba, eu vou pegar essa placa-mãe porque ela tem chipset P450 e aí eu vou conseguir fazer um upgrade, até mesmo colocar um Ryzen 7 3700. Você não vai conseguir. Essa placa-mãe ela tem uma construção bastante simples, não tem dissipação no VRM e de verdade, na verdade eu nem indico para vocês pegar um Ryzen 5 3600 e colocar nessa placa-mãe aqui. Eu não acredito, você vai conseguir extrair, você vai conseguir rodar, não acredito que vai dar superaquecimento, mas com certeza o VRM vai esquentar bastante. Eu não indico essa placa se você tiver interesse em pegar o Ryzen 5 3600. E é isso, galera. Esse foi um unboxing. Desculpa se faltou alguma informação, se vocês queriam ver alguma coisa na placa que eu acabei não passando. Foi o primeiro unboxing que eu fiz, então estou aprendendo ainda. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se ficou chato, se ficou entediante, seja lá o que for. Ficou bom, se ficou ruim, pode deixar nos comentários. Toda crítica é bem-vinda. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.